Estamos juntos no programa Escola Bíblica, hoje é terça-feira. Durante a semana a gente está estudando aqui cada dia um tema diferente da Palavra de Deus, cada semana. E especificamente hoje a gente vai falar mais uma vez sobre Paulo, Jesus e a questão da sexualidade. O que Jesus fala sobre esse tema, o que Paulo aborda sobre esse assunto também. E quando a gente fala em sexualidade, isso envolve vários aspectos que a gente vai pontuar hoje e entender qual é o conceito e a visão bíblica imparcial, sem preconceito, que Jesus tem, que a Bíblia, a Palavra de Deus, apresenta também. Rapidinho, eu espero você na sequência, através aqui do Escola Bíblica, Paulo, o mensageiro da cruz, esse é o tema dessa temporada. Até já! Junto com você no programa Escola Bíblica e a gente vai estudar mais uma vez a Palavra de Deus, ver e aprender orientações para a nossa vida. Não se esqueça de uma coisa, essas páginas aqui, cada uma delas continua viva, ativa e ela faz uma mudança na vida das pessoas, se essas pessoas, se eu e você permitirmos, de uma maneira impressionante. É através do estudo da Bíblia que nós podemos ter algumas mudanças que a gente tanto espera. Encontrar a felicidade que nós temos buscado. Tem tanta gente buscando a felicidade em detalhes, em situações que jamais vão trazer de fato aquilo que ela espera, né? Quando a gente fala sobre o tema dessa semana aqui, que é Paulo e a sexualidade, dentro dessa temporada que nós estamos falando sobre a vida de Paulo, os ensinos de Paulo, muita gente procura na sexualidade, no sexo, na sensualidade, na promiscuidade, na perversão, na traição, adultério, seja o que for, vários aspectos também, através do machismo, do extremo feminismo, tratar de situações que tragam felicidade e solução para os problemas dela e da humanidade também, mas a gente entende que tudo isso muitas vezes são fugas. E por isso que a gente tem que buscar na Palavra de Deus o ensino correto, a mensagem correta. Eu quero começar agradecendo a você que já ontem estudou com a gente no início desse tema, nessa terça-feira também está com a gente aqui, pessoas muito queridas que escreveram para a gente aqui nas redes sociais. Por exemplo, quem escreveu foi o Ezequiel Silva de Jesus Dias, ele é de Aracaju, Sergipe, município de Nossa Senhora do Socorro. Me chamo Rogers, ele diz assim, sou da Assembleia de Deus Missão. Obrigado, Rogers, Deus abençoe muito você, viu, por acompanhar o programa aqui. Um abraço para o Tiago Soares, de Biguaçu, Grande Florianópolis, Santa Catarina. Deus abençoe você hoje e sempre, esse programa é uma bênção. Valeu, Tiago, um abraço para você também. E tem mais gente aqui, a Marja Neves, deixa eu ver o nome dela, Maria José Neves, pastor, boa noite, eu te assisto toda semana. Maria José de Uberlândia, também está aprendendo muito, quem escreveu para a gente está aprendendo muito aqui. Deixa eu pegar o nome, né? A gente acaba tendo que abrir, porque o nome do Instagram nem sempre é o nome da pessoa, né? Andrade Oficial, ela está dizendo assim, amo muito vocês, aprendo, parabéns por esse lindo trabalho. Obrigado, valeu. E várias pessoas estão acompanhando a gente aqui também. Nós vamos direto para o tema. Antes, eu só quero lembrar de um detalhe. Então, vá prestando atenção ao longo do programa, porque esse DVD, que é um DVD que fala sobre os temas dessa temporada, Paulo, o Mensageiro da Cruz, ele é um presente, ele é gratuito. A Novo Tempo está oferecendo para você. Você pode pedir pelo QR Code, pelo WhatsApp ou ligando para a gente. Durante o programa, vai aparecer o telefone e você entra em contato com a gente, tá bom? Oremos agora e vamos pedir sabedoria dos céus para aprendermos um pouco mais sobre esse tema, né? Senhor, obrigado, mais uma vez por essa terça-feira termos a Tua companhia, os Teus ensinos, as Tuas verdades sendo impressas na nossa mente e no nosso coração. São tantas coisas boas que o Senhor nos escreveu, às vezes fugimos delas, às vezes procuramos os nossos próprios prazeres. Agora, por favor, mais uma vez nos oriente para alcançarmos a felicidade que o Senhor deseja e que o Senhor pode oferecer a cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus e em nome dele oramos. Amém.
Jesus e o apóstolo Paulo, o que eles falam sobre a sexualidade? Ontem nós fizemos uma introdução no aspecto inicial, né, o que Gênesis, o que a Bíblia como um todo fala desse tema, pincelamos um pouco aqui. Agora, segundo a Bíblia, a sexualidade, primeiro ponto, ontem nós abordamos que sexualidade tem a ver com heterossexualidade, homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Que há igualdade entre homem e mulher, com diferenças físicas e funcionais, mas no que diz respeito à capacidade, à liderança, a domínio, o homem e a mulher, eles são iguais diante de Deus e devem ser diante da sociedade também. Jesus reforça vários aspectos. E eu quero começar lendo para você, hoje eu quero começar com a minha Bíblia aqui, tá? Quero pegar um texto da Palavra de Deus, começar com Mateus, capítulo 19. Hoje o primeiro verso não vai ser projetado ali, então se você tem a sua Bíblia em casa, não sei onde você está, eu vou fazer questão de abrir a minha aqui e trazer para a gente um verso que é o capítulo 19 de Mateus, versos 4 a 6, tá bom? Mateus 19, versos 4 a 6 diz assim: Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Então a gente começa já a entender que Jesus, ele refinou a intenção da criação divina. Jesus, ele reforça o conceito que nós apresentamos ontem, o conceito inicial bíblico da criação do homem e da mulher. Jesus, ele assina embaixo o que o Antigo Testamento diz. Desde o princípio foi criado homem e mulher. E disse, por essa causa deixará um homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui o verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Uma pergunta para a gente iniciar o estudo de hoje. E a pergunta é essa daqui. Para Jesus, quem é superior entre o homem e a mulher? Jesus viveu numa sociedade, numa época em que, mais do que hoje, o machismo ele era latente, né, muito forte. Ele fazia parte da sociedade. Culturalmente, ele era aceito, ele era valorizado. E Jesus, quando a gente olha, ele respeitou tanto o homem quanto a mulher, tanto os homens quanto as mulheres, de igual modo. E a gente percebe que as mulheres que eram pouco valorizadas, as mulheres que não tinham expressão nenhuma diante da sociedade, as mulheres que eram ridicularizadas, rejeitadas e humilhadas, escravizadas, e mais, estou pensando em palavras aqui, né? E mais, elas eram consideradas como se fossem animais, objetos ou servidoras, elas foram ajudadas por Jesus. A gente percebe aqui várias realidades, né? A mulher junto ao poço, né? Uma mulher que havia se casado várias vezes, uma mulher que não era aceita na sociedade, uma mulher que era considerada por muitos promíscua, a mulher com fluxo de sangue, uma mulher que tinha uma dificuldade hormonal que tinha a ver com a questão da feminilidade dela também, e aquilo diante dos homens, tenta imaginar, né? Os homens olhavam aquela mulher como uma mulher suja, uma mulher feminina, mas num sentido negativo, e Jesus, ele acolheu essas mulheres, ele abraçou essas mulheres, ele considerou o valor dessas mulheres, e também o grande exemplo, né? A própria Maria Madalena, uma prostituta. Quando se fala em prostituta hoje ainda, né? Mulher de vida fácil, garota de programa, acompanhante, não sei como se chama hoje aí, mas o fato é que Jesus, independente de quem fosse a mulher, ou de qual fosse o nível social ou de liderança do homem, para Jesus ambos eram iguais, ambos tinham o mesmo valor. Então a dimensão do conhecimento de Cristo sobre a sexualidade entre o homem e a mulher é tão clara, a gente pode ver nas páginas da Bíblia, que ele ultrapassou o conceito judaico. O conceito básico do judaísmo sobre o assunto era que o homem era superior à mulher. Essa era a visão. Uma visão não bíblica, uma visão não centrada no teísmo, nas coisas de Deus, mas uma visão que o próprio homem, que o próprio ser humano foi levando para a religiosidade. A religião, fora dos caminhos reais e certos de Deus,
ela pode de fato deturpar o ser humano e a sociedade. Então, quando a gente começa a usar a religião, ou olhar a religião como um parâmetro pessoal e egoísta, a gente não enxerga como Deus enxerga e como Jesus enxergou. Nós não vemos o ser humano como semelhantes, homem e mulher, rico e pobre, preto e branco, e aí vai. Mais uma pergunta aqui sobre a questão da sexualidade. Como é a deturpação da sexualidade para Jesus? Então, o primeiro ponto que a gente mencionou aqui, eu fiz questão de mencionar, é que Deus, através de Cristo Jesus, Ele valorizou homem e mulher de igual modo. Agora vamos pensar na questão da sexualidade, no que diz respeito às questões e práticas sexuais. Mateus 5, verso 28, o que Jesus traz de lição para nós? Olha o que diz Jesus: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Sabe o que o cristianismo faz hoje? O cristianismo, e aí é uma questão para você pensar e eu também. Muitas vezes o cristianismo ele fala assim, olha, Jesus ele veio para tirar o aspecto da lei. Jesus ele veio para rebaixar o aspecto da lei. Poxa, a lei dizia que aquele que saísse com uma mulher estava adulterando. A lei é dura, né? Seguinte, fez isso, adulterou, a consequência é essa. Jesus ele não veio rebaixar, muito pelo contrário, Jesus ele veio confirmar e endurecer mais. Cristo deixa claro que a intenção do coração ela é capaz de corromper a sexualidade pura. Mais do que simplesmente o fato de você realizar a prática de uma perversão sexual, o fato de você pensar, o fato de você deixar pairar sobre a sua mente. Agora vamos separar um pouquinho as coisas, né? Isso não quer dizer que um homem com uma mulher, nós estamos vivendo num mundo sexualizado, que a gente vê imagem, fotos, provocações em todos os momentos. Isso não pode provocar o ser humano em algum momento, em algumas circunstâncias. Claro, não vamos fugir dessa realidade, não vamos ser hipócritas, né? Mas uma coisa é a tentação, outra coisa é a gente deixar pairar sobre nós a condução de uma vida perversa. E nesse aspecto, Jesus diz assim que o fato de você deixar ser conduzido por pensamentos impuros é tão errado quanto você praticar. Então Jesus começa trazendo essas lições sobre sexualidade. E quando a gente vai a Paulo, que é o tema da semana, Paulo ele reforçou essa teologia aos filipenses. Ele disse o seguinte, que santidade moral vai além do contato físico. Paulo falou isso também, ele reforçou o que Jesus disse. É necessário que haja santidade aonde? No pensar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa, após o intervalo eu quero ler esse verso para você de Filipenses. Aproveita, abra sua Bíblia aí, Filipenses 4, verso 8. Paulo reforçando que o ser humano, a questão da sexualidade, ela tem que vir sendo conduzida por Deus. E o pensar, a mente é o lugar onde a gente vai segurar, ser conduzido por Deus, ou a gente vai liberar todas as nossas tendências promíscuas naturais do ser humano caído. Filipenses 4, verso 8, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência eu quero aproveitar e interagir com você e não se esqueça que esse tema dessa semana é um tema para a gente buscar afinar nossa vida um pouco mais ao lado de Deus. A gente volta já. De volta, esse é o programa Escola Bíblica com você, estudando essa semana os ensinos de Paulo sobre a questão da sexualidade. E a gente está apresentando aqui vários aspectos, né? Inclusive a questão também da homossexualidade, o homossexualismo, né? Algumas pessoas tratam esse tema por nomes diferentes, né? Na verdade, alguns dizem assim que o termo correto é a questão da homossexualidade, não homossexualismo, que a terminologia ismo tem a ver com doença, né? E homossexualidade não. A gente não
quando usamos o termo homossexualidade, homossexualismo, o objetivo final é trazermos o conceito, né, que tem sido propagado pela sociedade como um todo, né, a separação de que o homem não precisa necessariamente ser homem, né, a mulher necessariamente ser mulher. Essa é a ideia geral. Agora eu quero trazer para você que a Bíblia reforça vários aspectos da sexualidade. A Bíblia reforça um ponto, e nós vimos ontem. O primeiro ponto é que, biblicamente, Jesus reforçou hoje que homem e mulher foram criados por Deus. Pastor, agora me diz uma coisa, e aqui é uma coisa que vem mais do coração, que eu quero repartir com você, porque eu sei que existem pessoas que estão acompanhando o programa para aprendermos juntos, existem pessoas que estão olhando para ver onde a gente pode escorregar aqui, quais são as palavras, os termos, qual o ponto de que a gente pode, de repente, ferir algumas pessoas. O objetivo não é ferir ninguém, o objetivo é apresentar o que a Bíblia diz. Já falamos aqui sobre o espiritismo à luz da Bíblia, tantos espíritas assistiram aqui, nós falamos o que a Bíblia diz. Já falamos aqui sobre vários temas que mexeram com você que está em casa aí, que muitas vezes aparentemente é contrário ao que você sempre acreditou, às verdades da Bíblia, mas a Bíblia diz. E no aspecto também da sexualidade, a gente tem que apresentar. Apresentar o quê? Que o conceito bíblico inicial e continua sendo hoje é que o homem é homem e mulher é mulher. Essa é a ideia, esse é o conceito bíblico. Pastor, não aceito isso. Pastor, a sociedade não aceita. Pastor, é por essa visão que muitos têm sido homofóbicos. Olha, eu penso o seguinte, Jesus, nós lemos que Jesus, ele foi aquele que reforçou o conceito de criação de homem e de mulher. Nós lemos o texto aqui hoje ainda. Só que Jesus foi aquele que, ao contrário do que muitas pessoas propagam, é quem mais valorizou aqueles que socialmente eram rejeitados, as mulheres, os desprezados, os humilhados. Nós não temos nenhuma descrição bíblica detalhada de Jesus abraçando ou acolhendo determinados grupos, mas com certeza, grupos que hoje são rejeitados, como muitas vezes as pessoas pretas, né? Hoje usa-se o termo mais uma vez preto. Jesus hoje ele com certeza abraçaria e acolheria aqueles que são rejeitados pela sociedade. Jesus acolheria e abraçaria também os homossexuais, assim como Jesus abraça aqueles que têm suas religiões e são menosprezados por outros. Jesus ele esteve à margem da sociedade para mostrar que todos são iguais. E quando a gente traz o conceito mais uma vez aqui de sexualidade, a gente fala que biblicamente, embora a gente tenha certeza do estado civil, homem e mulher, o significado disso tudo, Deus ama todas as pessoas. Quero ler para você agora Filipenses 4, verso 8, que diz o seguinte, falando ainda sobre a questão da sexualidade, no sentido de ocupar a nossa mente. Coisas boas devem ocupar a nossa mente, porque voltando ainda na questão da impureza, se você deseja algo continuamente, se você deixa sobre você o desejo da promiscuidade, a Bíblia diz, né? Filipenses está reforçando aquilo que Jesus diz, nós estamos vivendo então na busca pelo pecado. Então, Filipenses diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Os nossos pensamentos têm que ser construídos em cima de questões morais, éticas, conduzidas por Deus, porque se for por nós mesmos, nós não conseguimos isso. Agora falando sobre Paulo, ele que vem dar esses conselhos sobre a questão da sexualidade também, embora a gente não tenha muita certeza e muitos detalhes do estado civil de Paulo, a gente não pode colocar em dúvida a autoridade dele para tratar o assunto que era tratado por ele, porque o Senhor é quem conduzia a vida dele. Era Cristo quem conduzia a vida de Paulo. Ela é a autoridade divina que guiava esses conselhos de Paulo. E o que Paulo fala sobre o casamento? Tratando aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. No mês de janeiro nós vamos ter semanas especiais e a gente vai falar uma semana especificamente sobre o casamento, tá? Mas Hebreus diz assim, o que Paulo fala sobre o casamento? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e
adúlteros. Na Bíblia, tanto o termo impuro como adúltero, eles são mencionados literalmente, mas são usados também no livro do Apocalipse, a gente pode ver profeticamente no sentido figurado, para se referir à idolatria. Mas nesse contexto é no sentido literal. E quando a gente fala em adultério, obviamente a gente sabe que a questão do casamento deve ser honrado mantendo o leito conjugal, puro, sem nenhuma interferência de fora. E quando a gente analisa um pouco mais o aspecto da impureza, do adultério, a gente vê que existem vários aspectos de impureza que são condenados biblicamente, apontados biblicamente, no sentido de ferirem a sexualidade do casal, do plano de Deus, E aí, não somente a questão do adultério, de um homem sair com outra mulher ou vice-versa, mas assim, a questão mesmo da pornografia, a questão de envolvimento com animais, e aí a gente poderia mencionar inúmeras desqualificações que Deus dá com relação a essa conduta humana. E Paulo, que escreveu muito sobre esse assunto também, escreveu vários assuntos, inclusive esse, Paulo ele honrou com excelência a questão do matrimônio. Ele comparou o relacionamento entre Cristo e a igreja. E hoje a gente vê um aspecto bem interessante também. E aqui eu poderia me delongar sobre isso, eu sei que é um ponto extremamente polêmico, Mas a gente começa a falar sobre feminismo e machismo. Não é o tema geral, mas tem a ver com sexualidade também. Obviamente, quando a gente trata a questão do machismo, do homem subjugar a mulher, dominar a mulher, esse não é o plano de Deus. E por outro lado, embora a palavra feminismo hoje ela tenha sido usada por duas vertentes diferentes, Uma vertente que diz o seguinte, feminismo nada mais é do que a defender as mulheres do machismo. Enquanto que existe uma outra linha do feminismo, que é a linha que a gente percebe também que é o machismo ao extremo. As mulheres são superiores, ou as mulheres têm que suprimir os homens, como o machismo também vê isso. Então nós temos que analisar que toda a extremidade do machismo e feminismo, elas são prejudicais. Por quê? Porque o conceito geral da Bíblia é o conceito de que dentro da sexualidade humana, dentro da criação do ser humano, tanto nós vimos ontem, como vimos Jesus apresentando hoje, o homem e a mulher têm os seus valores iguais. Esse é o ponto final. O que passa disso são subdivisões, discussões que não fazem sentido dentro do que a Bíblia apresenta. Um pai e uma mãe têm valor para Deus, um filho e uma filha têm valor para Deus. Atribuições, características, funções diferentes, mas o mesmo valor diante de Deus. Efésios capítulo 5, versos 22 até o verso 33, 30, 33 ali, a gente percebe um pouquinho sobre a submissão da mulher. E a gente começa a perceber dentro de alguns versos ali que essa submissão da mulher, ela tem como base aquilo que o marido está disposto a fazer por ela. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, mulher. Primeiro eu quero ler para você Efésios capítulo 5, versos 22 e 23. Depois eu quero fazer uma pergunta para você, mulher que está em casa, e para você, homem também, tá? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Daí muitas vão dizer assim, já está o machismo aí, Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Nós lemos o texto aqui, eu vou fazer uma pergunta para você que é solteira, que é casada, não sei. Eu creio que algumas, obviamente, não vão concordar e vão pensar de maneira diferente, a gente respeita. Mas será que eu estaria errado em dizer que toda, ou quase toda mulher, estaria disposta a seguir um homem que estivesse disposto a viver por ela e morrer por ela? Você estaria disposta a viver ao lado de um homem que está disposto a viver por você? Depois de Deus, você é o que há de mais precioso para esse homem, a ponto dele estar disposto a morrer por você também, a entrar na frente de uma bala que for atingir você.
se um ônibus for cair no precipício, ele deitar sobre você para te proteger. E se ele disser, olha, vamos tentar ir por esse caminho aqui, vamos tentar o melhor para a nossa vida. É nesse sentido que a Bíblia diz. A mulher se colocar como aquela que acolhe, abraça aquele homem, entende os caminhos que aquele homem quer do melhor para eles. Por quê? Porque esse homem está disposto a viver e morrer por ela. É claro que hoje existem extremos, existe deturpação de todas essas questões que nós temos mencionado aí, da sexualidade. E quando a gente vai até o próximo verso 28, a gente percebe que Deus compara a igreja com a mulher e ele com Cristo. Os próprios corpos deles são como Cristo que ama a igreja. E o homem deve amar a mulher como ele ama o seu próprio corpo. Fica claro que existe uma ligação espiritual íntima no relacionamento do homem e da mulher. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E que amanhã a gente possa aprender um pouco mais o quanto a sexualidade, o quanto o amor, a fidelidade, o cuidado de Deus e o valor que Ele tem para o homem e a mulher estão relacionados ao quanto Ele nos ama individualmente e o quanto Ele se importa com cada um de nós. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tema, obrigado pelo valor que o Senhor dá à família, ao ser humano, ao homem, à mulher. Nos ajude a Te amarmos em primeiro lugar, a nos amarmos, a amarmos os nossos semelhantes, os nossos cônjuges também. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.